Muito bem, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a profecia de Isaías, se essa profecia fala de Jesus ou se é uma invenção dos cristãos. Vamos tentar decifrar um pouco isso fazendo uma leitura crítica do texto de Isaías 7,14. Assim dará o próprio Senhor para vós um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz a um menino, e ela o chamará pelo nome de Emanuel. Muito bem, o texto fala de Deus não denominando o nome dele, não é nem Yahvé, nem Adonai, nem outro Deus, diz o Senhor. E aí, como a gente vivia numa época em que a visão de Deus era uma visão politeísta e não monoteísta, nós não sabemos a quem e a que Deus Isaías está se referindo. Também temos aqui a jovem grávida, que da tradução hebraica é Alma, que significa uma jovem casada ou uma jovem virgem ou uma jovem que ainda não casou. Isso nós podemos ver lá no Cântico dos Cânticos, a referência a Alma, ou a esta jovem, a palavra Alma no Cântico dos Cânticos em hebraico. E em grego é Partenos, que significa jovenzinha, né? Jovem. Ela está grávida, flexionando no presente do indicativo, demonstrando uma contestação de fala. Isso quer dizer, presente do indicativo, uma ação que ocorre no momento da fala. Então não significa que essa jovem está grávida, não se refere ao futuro, 700 anos depois, que seria Maria, mas sim, aqui se refere à esposa de Acás, que estava grávida na época. A palavra Emanuel, Deus conosco, essa tradução, era também usada para os filhos de reis, aos reis, né? Os reis eram como que o Papa, era como a presença de Deus na terra. Então o rei também era tido como alguém muito poderoso, enviado por Deus para governar o povo. Então, por isso, Emanuel não tem nada a ver com Jesus. Há uma confusão teológica nesse contexto. E aqui se refere ao rei Acás e não a José ter um filho, né? O reino do norte estava para invadir ali o reino do sul, e então o profeta, né, Isaías diz que Acás podia pedir um sinal para ele ficar tranquilo de que nada aconteceria, mas Acás não quis pedir o sinal e por isso o profeta mesmo tomou essa decisão de dizer essa profecia. Essa profecia, esse sinal, não era a pessoa de Jesus no Novo Testamento, e sim o filho de Acás, o Ezequias. Isso está bem claro nos textos bíblicos, né? Como o rei era um representante de Deus, como você pode ver no Salmo 2, você vai ler lá e você vai entender do que eu estou falando. O rei era um representante de Deus, por isso Emanuel, por isso um Deus conosco, por isso um rei conosco, e não se referia nada a Jesus, não tem nada de cristológico ou de messianismo nisto, até porque o messianismo é pós-exílio e esse texto não é pós-exílio. Para defender a fé e crença se faz de tudo, e por isso fizeram essas traduções teológicas mal feitas. Nós temos aqui a Bíblia anotada e expandida, né? Essa Bíblia da tradução de João Ferreira de Almeida,
E está escrito lá no rodapé sobre João 14. O sinal divino para cá seria o que uma virgem, quando a profecia foi dada, provavelmente se referia à mulher, na ocasião ainda virgem, que Isaías tomaria como sua segunda esposa, 8:1-14. Supõe-se que sua primeira esposa tenha falecido depois do conceberia um filho que não teria mais de 12 ou 14 anos antes de Israel e Síria fossem capturados pela Síria em 722 a.C. A Virgem da profecia de Isaías é um tipo de Virgem Maria que pelo Espírito Santo concebeu miraculosamente Jesus Cristo. A palavra hebraica traduzida aqui por virgem é encontrada também em Gênesis 24:43, Êxodo 2:8, Salmos 68:25, Provérbios 10:19, Cânticos 1:3 e 6:8. Em todas essas passagens significam uma jovem solteira e casta. Muito bem. Esta é a Bíblia do Almeida. Aí nós temos aqui a Bíblia de Jerusalém. O que ela fala sobre essa questão? Diz assim: o sinal que o rei Acaz recusou pedir é-lhe dado, no entanto, por Deus. É o nascimento de um menino cujo nome é Emanuel, isto é, Deus conosco. É profético e anuncia que Deus protegerá e abençoará Judá. Noutros textos, como Isaías 9:1-6, 11:1-9, Isaías desvendará com mais precisão determinados aspectos da salvação trazida por este menino. Estas profecias são a expressão do messianismo real já esboçado pelo profeta Natã. Será por meio de um rei, descendente de Davi, que Deus dará salvação ao povo, e na permanência da linhagem davídica que repousa a esperança dos fiéis de Yahvé. Ainda que Isaías tenha em vista, de imediato, o nascimento do filho de Acaz, por exemplo, Ezequias. E na Bíblia do Peregrino, que é a que está mais dentro do histórico, diz assim: a jovem é, no contexto histórico, a esposa do rei. O menino é Ezequias, que assegura a continuidade da dinastia. A dieta compensa os bens da terra prometida. A tradição judaica interpretou virgem assim, parece na versão grega, Partenos. E assim passa a tradição cristã que aplica a frase a Maria em Mateus 1:23. A cadeia messiânica depende de Davi quanto ao biológico, quanto ao salvífico do futuro Messias. Então, como você vê, até a Bíblia católica, essa, a do Peregrino, vai de encontro de que não se trata de Jesus, esta profecia, mas se trata de Ezequias, o filho de Acaz. Ele que seria o rei prometido por Deus, que iria libertar o povo da possível invasão do Reino do Norte, que estava próximo a acontecer, e Acaz estava com muito medo de que isso viesse destruir o seu reinado e ele ser substituído. Então Isaías tranquiliza Acaz, dizendo que o filho dele, que seria o novo rei, colocaria ordem nas coisas e ninguém invadiria o seu reino. Não se trata nem um pouco da profecia de Mateus 1:22-23, onde é dito: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou ao profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Não é? Aqui está também no futuro, e no texto original está no presente.
né? Então, a virgem, a jovem, está grávida, lembrando que é no presente. E aqui o texto diz que conceberá, está no futuro. Então você vê que o escritor de Mateus, ele quis, através da sua interpretação, manipular o texto de Isaías para que fosse ao encontro de Jesus como Messias. Então é tudo programado. Isso foi feito lá pelo livro de Mateus, depois do primeiro século da era cristã. Então já havia todo um contexto de divinizar Jesus. Então era necessário os santos padres da igreja patrística, né, fazer com que os textos do Antigo Testamento comprovassem que Jesus era Deus e era o Messias. Então ia lá se buscar os textos e se aplicava aos textos do Novo Testamento que não tinham nada a ver com Jesus, e assim as pessoas acabavam seguindo o que o escritor, o intérprete, o narrador do texto queria, ok? Conversaremos mais sobre isso adiante. Quem quiser debater o assunto, pode escrever aí, que seja coisas interessantes, inteligentes e profundas, e não questões de fé, porque não é isso que a gente está tratando aqui. Um abraço, tchau.